Depois do lançamento do vídeo que apresenta o nosso portfólio GPON, a gente resolveu fazer um material voltado à configuração dessa mesma plataforma. Caso você não tenha visto o vídeo que apresenta o nosso portfólio, dá uma verificada no link que vai aparecer aqui em cima. No vídeo de hoje, a ideia é mostrar como se provisiona a OLT e a ONU da Tacom. Para fazer a demonstração de um provisionamento de GPON, poderíamos escolher infinitas possibilidades de cenários, mas a aplicação que a gente vai ver agora e focar nos próximos minutos é uma das mais utilizadas em campo. Ela é exatamente como a topologia que está aparecendo na sua tela. O que a gente tem aqui? Temos a ONU DM984 100B, ou seja, a ONU Bridge da Tacom conectada à nossa OLT DM4610 de 8 portas. Uma aplicação extremamente simples voltada para o atendimento de serviços de dados. Basicamente, estamos configurando uma infra GPON que vai permitir a autenticação do router instalado no cliente ao PPPoE Server do ISP, fornecendo assim acesso à internet para o usuário final. Este tutorial vai ficar dividido em duas partes. Na primeira, que é este vídeo aqui, a gente vai focar na configuração dos equipamentos usando a linha de comando, ou seja, o famoso CLI, Command Line Interface. Já no segundo vídeo, a ideia é demonstrar o mesmo cenário, porém configurando os equipamentos usando o caminho mais fácil, ou seja, vamos usar o ambiente gráfico do DMView, que é o nosso sistema de gerência. Bom, agora chega de conversa, fica atento que vamos começar o tutorial de configuração GPON. Antes da gente começar a aplicar os comandos de fato nos equipamentos, vamos dar uma olhada no diagrama que representa o nosso cenário. Primeira coisa, os comandos que vamos executar vão ser aplicados via terminal da OLT. E para acessar o terminal, estou utilizando um emulador de terminal de mercado, o PuTTY, como preferir. E estou com um laptop conectado diretamente na interface MGMT da nossa OLT, utilizando o IP padrão, o IP que vem configurado de fábrica. É o endereço IPv4 192.168.0.25. Esta infra GPON que estamos criando vai prover a conectividade entre o PPPoE Client e o PPPoE Server. Ou seja, o que a gente tem aqui nada mais é do que dois segmentos Ethernet sendo conectados através da tecnologia ótica GPON, exatamente como o diagrama que vocês estão vendo. Os comandos que a gente precisa aplicar no equipamento para provisionar essa conexão entre os pontos A e B podem ser divididos em 4 passos, que são a configuração VLAN, a aplicação do Bandwidth Profile, a aplicação do Line Profile e a ativação do ramo PON e ONU. Esses 4 passos a gente vai configurar a seguir. Então vamos lá. Vou abrir o PuTTY, ok, aí a gente já tem aqui um perfil criado, né? Dê uma olhada, ó. Host Name, né? O IP que a gente está utilizando é 192.168.025, que é o IP padrão conforme eu tinha mencionado anteriormente. Vamos carregar então essa seção SSH. E agora a gente pode visualizar aqui a tela de login do nosso equipamento. Vamos utilizar as credenciais aqui padrão do equipamento, admin minúsculo. Bom, agora a gente está pronto para poder configurar os equipamentos. Passo 1, configuração VLAN. Essa primeira etapa é extremamente simples. A gente vai aplicar dois comandos principais no terminal, que é o seguinte. Primeiro, entra na parte de configuração do equipamento. Então vamos lá, conf. Aí o comando é o seguinte, .1q VLAN. Aqui a gente escolhe o ID da VLAN que a gente vai configurar. A gente escolheu o VLAN 1000. Dá um nome para essa VLAN. Vamos escolher aqui um nome coerente com o nosso serviço que está criando, PPPoE. E aí atribui, né, essa VLAN a uma interface Ethernet. No caso, a gente vai colocar a interface Gigabit Ethernet 1/1/10, que é a porta 10 do nosso equipamento. Dá Enter. Aí dá um top para voltar uma camada e vamos para o segundo comando. O segundo comando é o seguinte, service VLAN, escolhe o ID da VLAN que a gente acabou de criar, no caso 1000, e aí nós vamos escolher o tipo de service VLAN. O nosso tipo é N/1. O que é isso aqui? Aqui a gente está configurando a forma como essa VLAN vai se comunicar com o mundo GPON. No caso a gente escolheu o N/1, que permite os serviços compartilhem a mesma VLAN, porém as ONUs não se comunicam entre si. Bem o que precisamos para o cenário que estamos mostrando. Dá Enter, top novamente para voltar uma camada, e aí dá um comandinho que é o commit, que é o comando para salvar as configurações do DMOS, que é o sistema operacional que roda no nosso OLT DM4610. Feito isso, o passo 1 está completo. Passo 2, Bandwidth Profile. Aqui nós vamos criar um perfil de banda para o tráfego upstream do nosso cenário. Vamos lá então. Quais são os comandos? Profile, GPON, Bandwidth Profile, e aí a gente dá um nome. Vamos continuar na mesma linha dos nomes, né? PPPoE, para ficar coerente com o nosso serviço.
Aí o próximo passo a gente vai configurar é o tipo desse profile PPPoE que a gente acabou de criar, né? Existem 5 tipos de tráfego que a tecnologia GPON permite setar para o tráfego upstream. Como o nosso cenário tem uma aplicação típica dos provedores de internet, ou seja, todo o controle de banda, throughput do tráfego é controlado diretamente no PPPoE server, nós vamos escolher o modo de banda não garantida. Então o comando é o seguinte: traffic type for, tipo 4, né? O que é o tipo 4? Tipo 4 é o que chama de best effort. O que isso quer dizer? Com este profile, todo o tráfego recebido vai ser encaminhado enquanto tiver banda, sem garantia e sem priorização. Aí vamos complementar o comando max BW. O que é o max BW? Como o nosso profile de banda, ele é um profile de banda que vai ser garantido, conforme eu falei lá pelo PPPoE server, nós vamos colocar o valor máximo de upstream, no caso 1.25 GB. Como aqui o comando, a sintaxe do comando, ele está em kbps, o númerozinho é um pouquinho chatinho. Então nós vamos colocar ali, ó, o valor máximo. Deu um interrogar, aí ele apareceu, que é de 128 a 1106944. E é esse o valor que a gente vai colocar. 1106944. E com isso a gente completa o comando. Beleza, feito isso, top, commit. Acabamos de terminar o passo 2 da configuração. Passo 3, line profile. Esse passo aqui já é um pouquinho mais longo, tem um pouquinho mais de detalhe, mas é bem tranquilo também. Nesse passo a gente vai agrupar e associar as entidades lógicas que a tecnologia GPON possui. Vamos lá, primeira coisa, profile, GPON, de novo, né? Parecido com o comando anterior, porém agora é line profile. E aí, mais uma vez, vamos colocar um nome nele. Vamos manter aquela mesma linha, utilizando o mesmo nome, PPPoE. Aí agora nós vamos criar uma instância chamada tconte, que é um container que vai carregar o nosso tráfego. No caso, estamos criando dentro do Line Profile o tconte1 e já associando esse container ao Bandwidth Profile que criamos no passo anterior. O nome dele era PPPoE também, lembra? Tá aqui, ó. Vamos lá. tconte1, Bandwidth Profile. Aí se eu der um tab, ele já vai autocompletar porque é o profile que nós tínhamos criado anteriormente. Feito isso, agora nós vamos criar uma entidade, que é uma porta virtual, né? Nada mais é do que uma porta virtual, dentro desse tconte, que vai transportar o nosso serviço. Essa porta virtual é uma coisa chamada genport. E o comando é o seguinte: gen, o ID 1, está escolhendo, já criando, né? E já amarra ao tconte1 que a gente acabou de criar. Criando e já associando, né? Criando o gen e já associando ao tconte1. Dá Enter. E por fim, nós vamos associar esse gen a uma porta, né? Esse gen que a gente acabou de criar, a uma porta Ethernet e avelando o nosso serviço. E o comando então é o seguinte: map PPPoE, que é o nome, né? Ethernet 1, que é a porta Ethernet da nossa ONU, né? A ONU Bridge, né? Que está na nossa topologia. VLAN 1000. E aí tem um complemento ainda no comando para a questão de QoS, fazendo um cross mapping, né? Quando o tráfego vem classificado de determinada maneira, ele é encaminhado para esse serviço. Como a gente não vai ter esse cuidado aqui de classificar o tráfego de acordo com a classificação do COS, a gente vai colocar N. E aí dá Enter. Aí dá um top, commit. Beleza, agora a gente acabou de concluir o passo 3. Antes da gente começar aqui o passo 4, pessoal, eu só dei um reset no nosso terminal para poder ficar com a tela um pouquinho mais clean, tá? Então vamos embora. Começar. Passo 4, ativação do ramo PON e o ANU. Bom, até agora a gente se preocupou em criar todas as configurações e perfis, mas não ativou nada ainda. Vamos começar ativando o ramo PON, onde está conectado na nossa ANU. Lembrando que esse cenário é um cenário inicial de quem acabou de ligar os equipamentos. Não havia nenhuma ONU ou serviço em operação, estamos fazendo tudo do zero. Então, a primeira configuração que a gente tem que fazer é entrar na interface GPON 1/1/1, né, que é a nossa porta 1 da OLT, e dar um comando de no shutdown, no shut. Com isso a gente está habilitando a porta 1 da nossa OLT. Feito isso, dá um commit e salva. Depois de habilitar a porta GPON do equipamento, o que a gente tem que fazer? A gente vai dar um show, para isso, como a gente está na camada de configuração, a gente dá um do antes, show interface GPON discovered ONUs. Para que serve esse comando? Para a gente poder verificar as ONUs que estão conectadas nesse ramo PON. No caso, para a nossa aplicação, a gente só tem a nossa ONU Bridge conectado, mas se tivesse mais ONUs, estariam listadas nesse comando. E a nossa ONU Bridge, ela tem exatamente aquele serial number que está aparecendo na tela. Então, no cenário de campo, o técnico teria que estar de posse desse serial e passar para a pessoa que está provisionando. Então, a gente vai fazer agora o próximo passo. Como a gente já está na interface GPON, o que a gente tem que fazer agora? É criar um ID para a nossa ONU que a gente vai configurar. Então, o comando é ONU
Aí escolhe um ID, eu interroguei aqui para poder verificar as possibilidades, né? Então são de 0 a 127 para a gente poder configurar e vamos escolher o primeiro ID, o ONU 0. Dentro das configurações da ONU, a gente vai agora vincular na ONU 0 que a gente está criando o serial number que apareceu lá na nossa listagem. Então a gente vai colocar o comando serial number e aí digita então o valor hexadecimal que apareceu na lista que a gente acabou de fornecer na tela. Então vamos lá, DACM00000525 e dá um Enter. Próximo comando, aplica o line profile que nós criamos no passo anterior. Line profile, o nome dele, PPPoE, e dá um Enter. Agora, a gente vai entrar na porta Ethernet da nossa ONU 0, né? Então vai digitar o comando Ethernet 1, lembrando que é uma ONU 100B, então ela só tem uma porta mesmo, a gente vai entrar na porta 1 dela, dá um Enter. E nessa porta, a gente vai dizer que ela vai ser nativa da VLAN do nosso serviço, que é a VLAN 1000. E o comando, então, é o seguinte, native VLAN ID 1000. Enter. Dá um top e voltamos para a camada de config. Depois de configurar todos os parâmetros da ONU, a gente vai criar uma coisa chamada Service Port, que é agora de fato o passo final para a gente poder conectar o ponto A e B da nossa topologia. Então esse comando é um pouquinho extenso, tem uma sintaxe um pouco complexa, mas nada mais do que fazer a conexão de todos esses profiles, né, com as portas Ethernet da nossa configuração. Então o comando é o seguinte, Service Port, a gente vai escolher um ID para ele, no caso ele tem um número finito também para poder configurar de Service Port, né, a gente vai escolher o ID 1, vai dizer a qual ramo PON ele pertence, no caso é o nosso primeiro ramo PON, a porta 1 do nosso equipamento, de qual ONU nós estamos falando, a ONU de ID 0, de qual gen esse Service Port está vinculado, né? O gen port, lembra lá nas configurações anteriores, gen 1, e aí sim a gente vai dar o match, né? Fazer a amarração desse Service Port a VLAN 1000. Então o comando é o seguinte, match VLAN ID 1000, e aí aqui um action do que vai acontecer. O comando ele é bem completo, serviria também para fazer VLAN translate e tudo mais. Então a gente vai dar um VLAN replace, mas como a gente não vai trocar a tag da nossa VLAN, a gente vai dizer que é o mesmo ID. Então VLAN ID 1000 e dá um Enter. Pronto, fechou. A gente acaba de fazer a conexão do ponto A com o ponto B no diagrama que a gente mostrou no início. Esses são os 4 passos de configuração necessários para fazer o provisionamento. E a gente acabou de concluir. Ainda não concluiu, falta um detalhe, que é o commit. Agora sim, nós concluímos os 4 passos e vamos verificar se o nosso provisionamento está ok. Para verificar a conectividade, então, do nosso provisionamento, o que eu fiz aqui? Na parte que tem o router, que seria a casa do cliente, a gente colocou um laptop, né, fazendo uma conexão PPPoE, para poder discar para o nosso PPPoE server. Tá? Então é isso que a gente vai verificar aqui. Então no Windows mesmo, padrão, a gente vai aqui nas configurações e conecta, né, na configuração PPPoE que foi criada. As credenciais datacom, dá um conectar, então a gente fez a discagem e a gente se conectou ao PPPoE Server. Para verificar isso, a gente entra aqui no nosso software, né, do nosso PPPoE Server, né, entrou no equipamento e aí a gente consegue ver as sessões PPPoE que estão conectadas no momento. Então a gente pode ver ali que o usuário datacom está conectado, né, com um MAC determinado. Vamos entrar no nosso OLT, com as credenciais admin, e o que a gente consegue verificar aqui diretamente na OLT? A gente vai dar um show para poder verificar quais são as conexões PPPoE que estão passando na nossa OLT no momento. Show PPPoE, Intermediate Agent, Sessions, Interface GPON 1/1/1. E aí a gente pode verificar que o MAC bate, né, entre as conexões e a gente conseguiu de fato provisionar os equipamentos de acordo com a topologia. Bom, pessoal, é isso. Como vocês puderam perceber, o conteúdo desse vídeo é bastante técnico. Caso tenha ficado alguma dúvida ou precise de maiores informações, é importante vocês saberem que a Datacom oferece treinamentos hands-on, inclusive dispõe de uma estrutura completa para cursos presenciais em sua matriz. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os caminhos oficiais para você entrar em contato conosco e se informar melhor de como funciona. Se gostou do conteúdo apresentado, aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado pela atenção e nos encontramos no próximo vídeo.